thank you. Amém. Obrigado. Muito obrigado, meu brother. Muito obrigado. A diretora do nosso daycare, bom, eu falo que sonhador, né? Essa igreja que você está aqui é resultado de milagre. O pessoal sabe quem não sabe, depois pergunta aí quem está do teu lado, todo mundo sabe do resultado dessa igreja aqui, o milagre de Deus. E o que eu também sempre pensei, assim, eu gostaria tanto, vejo tantos jovens aí, principalmente depois da escola, os adolescentes andando pela rua aí, e em mais companhias, crianças, eu vi as crianças sendo largadas na mão de um, na mão de outro, para cuidar, sabe lá por quê? Os pais precisam trabalhar, confiam em pessoas, e às vezes as pessoas, obviamente, não tratam do filho tão bem quanto o pai e a mãe. E eu tinha essa coisa no meu coração, poxa vida, meu Deus, eu gostaria de ter um daycare para cuidar dessas crianças. Ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando for grande, não se desviará dele. E eu assim, poxa Senhor, eu gostaria de plantar essa semente no coração das crianças. E eu já compartilhei, vou compartilhar de novo. O sonho meu, falou de sonhador, né? Não sei se é um sonho que eu tenho, é de fazer um prédio com de manhã cedo, já deixo as crianças lá, depois tem um after school para os adolescentes, com um curso profissionalizante, para aprender a ser alguém na vida e ser um bom profissional na vida. Depois de noite, curso profissionalizante para adultos, aula de inglês e música, e obviamente no final do dia ter um ótimo seminário bíblico. E eu já conversei com a prefeitura e tudo, e ele falou, pastor Túlio, o que você quer, você tem que construir esse prédio, porque não tem aqui em Newark nada assim, com estacionamento, com tudo esse. Bom, Senhor, eu sempre falo, né, Senhor, se tu quiser me dar, eu sou doido o suficiente para fazer. Até tem um terreno aí que sempre que eu passo em frente, Senhor, se tu quiser me dar, Senhor, eu te agradeço, eu recebo. E o primeiro passo desse sonho foi a agente imobiliária chegar para mim, pastor Túlio, do nada, pastor Túlio, você quer comprar um daycare? Você quero. Quanto é que é tanto? Eu compro. Não tem problema não. A igreja tem dinheiro? Não tem dinheiro não, mas a gente compra. Tem dinheiro para dar entrada? Não tem dinheiro nem para dar entrada. Aí o agente imobiliário falou, mas como assim? Não dá para entrar? Não, o banco vai dar 100%. Não, isso, pastor, isso não existe. Eu disse, não, eu já conversei com o diretor do banco, ele vai dar 100%. Ah, pastor, eu só acredito. Eu disse, liga agora, eu liguei para ele, está aqui, ó. Você falou, tá, mas vocês vão financiar 100%? Tem 30 anos, 33 anos que eu sou advogado, que eu sou agente imobiliário, eu nunca vi isso. Assim, pois é, acabou de ver agora. Aí ele falou, é isso que vocês chamam de fé, né? Assim, exatamente. Que ele sabia que é para a igreja. E estamos lá no daycare, já vai fazer 2 anos que estamos lá servindo ao Senhor. E a diretora do daycare, a irmã Jussara, falou, pastor, eu gostaria de dar uma palavra. Então, Miss Jill, como é conhecida lá no daycare. Aleluia. Ai, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? E a Midil está sem óculos, né? Midil trouxe a Bíblia para ler. Vamos ver se vai dar. Bom, irmãos, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. E realmente eu pedi essa oportunidade, porque nós temos que honrar as pessoas. E eu vim aqui para honrar a vida do pastor Túlio. Eu cheguei aqui há menos de 4 anos, nesse país, e meu sogro, ele estava doente. Eu vim porque ele estava doente, né? E assim que eu conheci o pastor Túlio, na Bíblia diz que os passos de um homem bom, eles são confirmados por Deus, né? Eles são confirmados por Deus. Obrigada. Eles são confirmados por Deus. E se nós estamos aqui para honrar a vida do pastor, é porque nós acreditamos que Deus é na vida dele. E pelo pouco tempo que eu convivi com o pastor, e agora nós estamos mais tempo convivendo ali no daycare, eu sei do homem de Deus que o pastor Túlio é. E quero te honrar, pastor, porque quando nós vemos Deus na vida das pessoas, nós temos que agir como Jesus. Nós não podemos ser melhor do que Deus. Jesus, quando veio aqui à terra, ele não teve por usurpação ser melhor do que Deus. E eu vi na vida do Senhor Deus. Assim, irmãos, que eu recebi a notícia que meu sogro havia falecido, eu estava no meu trabalho. E eu saí de lá às 9h30. Primeira pessoa que veio na minha mente, eu vou ligar para o pastor Túlio. Irmãos, e o pastor Túlio chegou lá, se eu não me engano, umas 10.
E o pastor Túlio não saiu de lá até que o corpo do meu sogro fosse liberado, que foi umas 3 horas da tarde. E o pastor Túlio ficou sentado do nosso lado, da nossa família. Né? Nós pertencemos a uma outra igreja, mas a igreja do Senhor é uma. E eu vi na vida do pastor Túlio um homem de Deus, um servo realmente do Senhor, aquela pessoa que representa Jesus. Né? Eu acho que a principal coisa que as pessoas têm que ver na vida do outro é Jesus. Nós não precisamos ser melhor do que ninguém, nós só precisamos ter Jesus na nossa vida. E o pastor Túlio, nesse momento difícil da nossa vida, da nossa família, foi esse ombro amigo. E ele dirigiu o culto fúnebre do meu sogro, o pastor Floriano, né? Não sei, algum de vocês aqui deve conhecer o pastor Floriano. Então, assim, eu vejo o pastor Túlio. Eu quero, né, te honrar, pastor, nessa manhã. Só agradecer a Deus pela sua vida. E às vezes nós temos que dar testemunho, irmãos. E a melhor maneira de nós falarmos e saber de outra pessoa é por outra pessoa. Eu falar de mim mesma não tem tanto efeito quando outra pessoa fala de você. Então, pastor, eu vejo Jesus na sua vida, nas ações que o Senhor tem, naquilo que o Senhor fez pela nossa família, na pessoa que o Senhor é. A gente vê Jesus no seu semblante, no seu modo de agir. Eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar ali trabalhando com vocês, pela confiança, pelo carinho que vocês têm com as crianças, com todos nós. Eu não poderia deixar de agradecer diante da igreja, né, que o Senhor pastoreia, e falar dessa parte que eu conheço, de falar do quanto eu vejo Jesus na sua vida, que se importou lá da outra igreja, né? Nós somos tão pequenos, irmãos, nesse mundo. Nós precisamos tanto dos outros, nós precisamos tanto das outras pessoas que nós nem imaginamos, né? E o pastor Túlio foi e é essa bênção na vida da minha família, né? Na minha vida ali. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Eu nem vou ler aqui, irmãos, porque eu já estou engasgada. Mas é isso aí. Eu quero que você aplaude ao Senhor pela vida do pastor Túlio. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado. Meu óculos. Meu óculos. Aleluia, glória a Deus. A gente agradece a Deus por tudo, não é verdade? E ontem, glória a Deus, nós teve um local bacana para ter batismo, chegamos lá, foi um churrasco gostoso, foi um dia gostoso entre família, teve de tudo de bom, menos batismo. É interessante como nos últimos, os últimos 6 meses, o diabo, rapaz, olha, que bom que ele está com raiva. Amém. Fico feliz que ele está furioso. E olha, você não tem ideia do que tem passado na minha vida, na vida da minha família. Você não tem ideia. Mas que bom que coisa está ruim. É porque a bênção é grande. E eu falei com os irmãos ontem no batismo, olha, se preocupa não fica triste não. Teve gente que até chorou, logicamente, com razão, porque chegamos lá para o batismo. Bom, primeiro, ia ser um batismo num local, no Rio, Delaware, ótimo, tudo programado e tal. Um dia antes, de noite, o irmão ligou para mim, pastor, eu estive vendo, vai estar fechado a rua lá, vai estar fechado a estrada, eles estão fazendo uma reforma numa ponte lá, botaram aqui alerta no site lá que vai estar fechado. Eu disse, opa, então nem dá para ver nada, já está de noite, vamos para outro lugar lá, vamos para um lago que o irmão me indicou, vamos lá, vou fazer o batismo lá no lago. Tá bom, vamos lá, chegamos lá, tudo bom, beleza, tranquilo, bênção. Assim que nós chegamos já tinha uma igreja fazendo batismo lá, de manhã cedo, era nem 9 horas da manhã, já tinha uma igreja lá fazendo batismo. Disse, bacana, ótimo, beleza, tudo direitinho. Aí comemos churrasco e tal, então agora vamos batizar. Chegamos na local lá, roupa de batismo, bonitinho, chega a polícia do estado. Olha, você não pode batizar aqui não. Não, aqui tem que ter um permit e tem que ter um horário separado só para batismo. Os banheiros, ninguém pode se banhar, tem que ser só para batismo. Assim.
Sim, senhor. A Bíblia fala para obedecer à autoridade. Sim, senhor, não vamos ter batismo, então vamos ter batismo amanhã na igreja. A gente coloca a piscininha lá na igreja, tem batismo. A gente faz almoço, celebra e depois do almoço vai ter batismo, amém. Aí chegamos aqui de manhã, a água não está suficiente para encher a piscininha. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu gostaria de agora convidar todo mundo que está aqui para sábado que vem, de manhã, a gente ir lá para o batismo, amém? E eu vou levar alguns baldes d'água. Olha, se não é de um jeito, vai ser de outro, mas vamos batizar. Não seja por isso, vou até montar a piscina lá em casa. Bom, vamos lá. Porque de um jeito ou de outro, mas eu gostaria de convidar todos para sábado que vem, dia 2 de agosto, que é aniversário da Adriana. Já vão celebrar o aniversário dela com batismo, né, igreja? Amém? Aleluia! Então tá bom. Então, os irmãos que vão se batizar, que iam se batizar ontem, iam se batizar hoje, os que iam bautizar-se hoje, quedamos para el próximo sábado, ¿está bien? Varios hermanos hispanos van a bautizarse, gloria a Dios por la vida de cada cual, y para el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a tener el bautismo. Y si alguien más quiere bautizarse, hay tiempo. Ayer yo hablé con una persona, mira, yo creo que eso aquí pasó para darte tiempo de bautizarse también. O sea, si usted quiere bautizarse, hable conmigo por el medio de la semana, y ahí ya preparamos todo para que el sábado podamos tener bautismo. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Presbítero Cornélio. Eita. Ele que vai nos dar a honra de trazer a palavra do Senhor nessa manhã. Que Deus te abençoe, meu brother. Obrigado. Deus te abençoe muito. Amém? Amém? Sinta-se à vontade. Glória a Deus. Uma manhã de gratidão a Deus, de louvor, de emoção. Afinal, não é todo dia que se completa 50 anos. Uma vez só. E Deus tem me dado esta grata honra de estar aqui nesta igreja juntamente com os irmãos, de estar aqui junto com o nosso pastor Túlio nesses 50 anos, nessa celebração, neste culto, junto com a minha família. E a honra também de falar essa palavra viva e eficaz, poderosa palavra. Então é amanhã realmente ímpar, porque sempre é bom estarmos na casa do Senhor, né? E somos gratos a Deus por rever também aqui amigos, o Daniel, a Eleni, a família, os meninos. Foi um dos primeiros que eu vi aqui em 2018, quando eu estive aqui, e foi uma bênção, graças a Deus. O Daniel marcou minha vida com um chip. Me deu um chipzinho, e com aquele chip ali eu tive internet, andei aqui, por aqui tudo, foi bênção. O pastor Túlio nos recebeu em 2018 e foi uma bênção, sempre uma bênção estar aqui neste lugar, nesta cidade, neste país, juntamente com os irmãos, aqueles que vieram aqui, o Oscar, um amigo recente, que vieram aqui prestigiar o nosso pastor. Por tantos anos de vida, por tantos livramentos, agradecer a Deus. Sou grato a Deus imensamente, e com palavras realmente a gente nunca vai alcançar, né? Expressar a nossa gratidão, a nossa alegria. Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 41, versículo ao 38. A mídia vai colocar os versículos em espanhol, nós vamos acompanhar a palavra de Deus aqui em português. Gênesis 41, 38. E diz assim a palavra de Deus: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Vamos ler novamente. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus?
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, cultuando a Ti, celebrando a Ti, agradecendo, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido ao teu servo. E agora estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Tua palavra que é viva, eficaz, penetrante. Ó Deus querido, ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, apta, Senhor Deus, para discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções, ó Deus querido. Por isso, Senhor, tenha liberdade, Senhor, nos dê a tua graça, a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Viemos aqui, o pastor tem ministrado aqui aos domingos sobre o personagem bíblico e pedindo a Deus uma palavra. Senhor, o que o Senhor quer falar, né, neste culto de gratidão a Deus, né, de 50 anos? O que o Senhor quer dizer? O Senhor tem nos chamado, a perna já bambeou, uma responsabilidade, né, muito grande, e o Senhor colocou no meu coração José. Foi falado aqui muito sobre sonhos, né? Então eu falei, amém. A gente pede a Deus confirmação da palavra, e aqui foi louvado. Minha esposa estava ensaiando em casa lá e falou do sonhador, né, Iris? E falei assim, que bênção, o sonhador aí novamente. O pastor contou aqui o sonho do daycare. Eu falei, amém, glória a Deus. A gente fica tranquilo, graças a Deus por isso. E vemos aqui, irmãos, que José foi o sonhador. Muitos aqui conhecem a história de José, que foi um jovem que sonhou. E o significado do nome José significa aquele que acrescenta. Acréscimo do Senhor. Deus multiplica. Ou seja, o nome José tem origem no hebraico Yosef, que quer dizer ele acrescentará. Ou seja, não terminou, pastor Túlio, referindo-se a Deus. Deus é que nos faz, né, crescer, abundar, multiplicar. José, filho de Jacó com Raquel, foi o filho mais querido dos filhos de Jacó, porque era filho da sua velhice, era o caçula. Ganhou uma linda túnica colorida, teve 2 sonhos. Um que os molhos, né, dos seus irmãos se curvavam diante do seu molho, e o outro sonho que José teve, que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a José. Isso com 17 anos, isso tudo aconteceu na vida de José. E nós vemos aqui que isso logo, irmãos, provocou o quê? A ira dos seus irmãos, que venderam José para uma caravana de ismaelitas e mentiram para o seu pai, dizendo que um animal feroz tinha lhe tragado, sujando a túnica com sangue e mentindo a seu pai. E nós colocamos aqui, irmãos, como o tema desta breve reflexão, características de quem tem o Espírito de Deus. Na leitura que nós lemos, Faraó falou aos seus servos, depois de tudo acontecer na vida de José, lá para os seus 30 anos de idade, Faraó falou aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Nós sabemos, irmãos, que fazer brilhar a luz de Cristo dentro da igreja é muito fácil. Luz na luz, qual que é a diferença? Não vemos a diferença. Mas aqui nós estamos tendo o relato de Faraó. Faraó, os irmãos conhecem muito bem a história. Faraó foi quem perseguiu o povo de Deus, escravizou o povo de Deus, ou seja, uma pessoa má. E ele aqui estava dando testemunho do varão, do homem de Deus, o homem que porta o Espírito de Deus. Eu coloquei a primeira característica aqui deste homem que porta, que carrega o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele sofre perseguição, ele é traído, mas ele é vencedor. E nós sabemos, irmãos, que o maior inimigo, ele muitas vezes está dentro de casa, né? José todo alegre ali, contando o sonho para, né, os seus irmãos, né, para a sua família, né, todo alegre com a túnica. E o que aconteceu? Os irmãos se alegraram com ele. Ixi. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a bênção de alguém.
e principalmente daqueles que Deus chamou para uma obra especial. Muitos são os crentes, irmãos, isso nós falamos aqui entre família, muitos são os irmãos que são realmente carnais, que não carregam o Espírito de Deus. E eu preparando essa palavra, falei assim, mas meu Deus, que difícil, é difícil, né? É a verdade, não obstante ser difícil, mas é a verdade, é o que realmente, irmãos, nos dá vida e nos dá saúde. Para quê? Para também sermos abençoados, e não só nos alegrarmos com a bênção daquele que é abençoado, daquele que está prosperando, daquele que foi escolhido por Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que são crentes carnais, estão juntos, mas na verdade não estão, se apresentam como irmão, como amigo, mas o coração está cheio de ira, inveja, contenda e até homicídio. Eu estava, rapaz, meu Deus, que situação. Em vez de se alegrar com o irmão, poxa, que bênção, né? Teremos aqui uma autoridade, quem sabe ali se fala se curvar, mas ali começaram a tramar, uns contra os outros, contra a vida de José, uns com os outros, tramando o que fazer para arrebentar com a vida de José. E nós vemos na história bíblica, irmãos, estava meditando, isso não aconteceu com José, isso mesmo, parece que é um fato corriqueiro. Às vezes dentro de casa tem uns irmãos, né, irmãos que brigam uns com os outros, aí você vem para a casa do Senhor, existem brigas, contendas, que o pai se entristece muito. Vemos no versículo de Gênesis, no capítulo, eu não anotei o capítulo aqui, que o seu pai chorou muito, porque era o filho querido, e tramaram toda aquela situação contra José, de como ele fosse morto. E nós vemos que isso entristece muito o nosso Pai Celestial. Nós estamos aqui num culto de alegria, de celebração, de honra, mas nós devemos, irmãos, vigiar constantemente. Por quê? O inimigo, ele está aí, irmãos, trabalhando no nosso ouvido, no nosso coração, e sempre sorrateiramente. Muitas vezes a gente não percebe o inimigo trabalhando, irmão, dentro da igreja. E isso, irmãos, tem causado prejuízo, irmãos, não só no Brasil, porque aqui não acontece isso, graças a Deus. Mas, meu irmão, nós devemos vigiar muito, irmãos, porque isso tem afastado muitos da casa do Senhor. Eu vi, meditando aqui a palavra do Senhor, aconteceu também com Davi, né? Exemplo também foi dos irmãos de Davi, 1 Samuel 17, 28, diz aqui a palavra, e ouvindo, quando eles estavam naquela guerra contra Golias, e o pai de Davi pediu para que ele levasse lá um alimento, um lanchezinho para os seus irmãos que estavam na guerra. E aqui vê o versículo, e ouvindo Eliabe, que era irmão mais velho de Davi, falar aqueles homens, ou seja, Davi falando a Golias, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Ó, você vê que coisa? Foi lá, serviu seus irmãos, se preocupou com seus irmãos também, o versículo anterior fala, e aqui Eliabe fala dessa forma bem arrogante, bem conheço a tua presunção. Olha lá, a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Olha só, o rapazinho fazendo a vontade de Deus, obedecendo seu pai Jessé, e foi realmente ele rechaçado por Eliabe. Vemos também Caim, irmãos, que matou Abel. Gênesis 4:8 diz aqui a palavra do Senhor, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o irmão Abel e o matou. Irmãos, quantos homicídios têm ocorrido dentro da igreja? Muitas vezes por inveja, por ciúme, por fofoca, por calúnia. Vemos também Moisés, irmãos, os próprios irmãos dele rindo da cara dele por conta da sua noiva, e aí foram acometidos de lepra. É um perigo muito grande, irmãos, atentarmos contra a vida de qualquer irmão que tem um Espírito de Deus, de que está ali insistindo, fazendo a obra do Senhor, obedecendo a obra, o que Deus colocou no seu coração. Se tem uma coisa, irmãos, que realmente entristece, é esse conflito familiar,
esse conflito dentro da casa do Senhor, o Pai Celestial. Se o Pai carnal já sente muito uma briga de filhos, imagina o nosso Pai Celestial. E eu, preparando essa mensagem, meu coração, doeu, irmãos. Eu quase chorei. Por quê? De ver que muitas vezes nós nos matamos, estamos nos matando, ao invés de nós aqui cooperarmos uns com os outros, porque isso sim causa felicidade, alegria no coração de Deus. O Salmo 101, verso 5, eu vou abrir aqui porque ali está em espanhol. Há uma palavra muito difícil de receber, mas é a verdade, e nós devemos, irmãos, nos atentar para isso. Salmo 101, verso 5, diz aqui, a palavra de Deus: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Provérbios, no capítulo 6, ainda fala que a sétima coisa que Deus abomina, Deus tem ódio, ódio não, porque Deus não tem ódio, mas que Deus detesta, é realmente a língua que difama, contenda. Provérbios capítulo 6, eu falei assim, meu Deus, misericórdia, é o que realmente, irmãos, tem afastado muitos da casa do Senhor. 6,19, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Misericórdia, que possamos, irmãos, nesta manhã pensar, realmente considerar que o esforço que nós devemos fazer, irmãos, porque o nosso coração, a Bíblia fala, o próprio Jesus disse que o que contamina o homem não é o que muitas vezes que nós comemos, se bem que tem certos alimentos aí difícil, mas o que contamina o homem é o que sai. Por quê? É do coração que provém todas essas coisas, contendas, invejas, iras, e aí se perde a graça de Deus no ambiente da igreja do Senhor. E nós devemos, irmãos, realmente vigiar, porque nós portamos o Espírito de Deus, nós portamos o Espírito Santo, e para a igreja continuar crescendo, é necessário que nós venhamos a vigiar e realmente considerar a palavra do Senhor. A segunda característica de quem carrega, de quem porta o Espírito de Deus, ele tem a graça do Senhor. Quem possui a graça de Deus em sua vida, não leva nada para o coração. Imagina José, perseguido, traído pelos seus próprios irmãos, mas ele não levou ninguém para o coração, nenhum dos seus irmãos. Ele continuou o seu propósito, aquilo que Deus tinha dado a ele no seu coração. José, em nenhum momento ele murmurou, mesmo sendo traído, vendido pelos seus irmãos, ainda que tentarem destruir aquele a quem Deus quis abençoar, a quem Deus escolheu, a graça de Deus na sua vida não permitirá. Gênesis 39, de 1 a 5, olha só que bênção, irmãos, de quem realmente não leva nada para o coração e que continua firme no seu propósito. Gênesis 39, de 1 a 5. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, a bênção de Deus, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5. E aconteceu que, desde
desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Se tem uma coisa, irmãos, que realmente nos afasta da graça de Deus, eu gosto muito desse versículo também, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Irmãos, quando nós damos vazão ao nosso sentimento, a graça de Deus, ela se retira. E nós vemos aqui que José, ele se manteve firme, ele não deixou o seu coração ser dominado pelo sentimento. 13, 15 ou 12, 15, 12, 15 de Hebreus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha a graça de Deus. Muitas vezes a gente pensa, não, é o favor de Deus. Com certeza, sempre em primeiro lugar é a graça de Deus. Mas nós temos que fazer valer esta graça cumprindo a sua palavra. E aqui está, irmãos, ninguém se prive, tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Muitos, irmão, não é poucos não, é muitos. E há esse espírito às vezes de perturbação, de divisão, porque quem não está na visão, irmão, está na divisão. Ou você une, ou você ajunta, ou você espalha, não tem como. E José aqui, irmãos, aonde que ele entrava, mesmo sendo traído, perseguido pelos seus irmãos, né, seu pai triste, ele continuou firme no propósito, porque quem tem o Espírito de Deus tem a graça de Deus, ele não deixa o sentimento tomar conta do seu coração. Provérbios 4, 23 diz, sobretudo, né? Aqui os irmãos conhecem bem o sobretudo, porque o causa do freio, você está vestido, você vai fazer o quê? Sobretudo, agora ficou bem quentinho. Sobretudo, o que diz o versículo? 4, 23. Mas sobretudo, escapou o versículo, guardar o vosso coração. Por quê? Dele procedem as saídas para a vida. Por isso, irmãos, devemos realmente, quem tem o Espírito de Deus, guardar o nosso coração, para que realmente nós venhamos a alcançar a bênção de Deus, a promessa de Deus, e não só a nossa casa, não só a nossa vida, mas aqui tudo que José tocava, irmãos, era abençoado por Deus. A bênção de Deus era manifesta aos ímpios. Eu falei no início aqui, ser luz na luz, maravilha, mas não tem efeito nenhum, vamos colocar assim na nossa prática. Mas ser luz nas trevas, aí, rapaz, Então nós vemos, irmãos, que a segunda característica é não deixar nada penetrar o nosso coração. E para isso, irmãos, devemos guardar nosso sentimento, nosso coração com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós sabemos que nós somos pecadores, somos errantes, mas quando nós temos a palavra, nós logo voltamos à palavra, assim, não, eu fiz errado, eu me arrependo, mas continuo. Eu não me coloco numa situação de vítima, mas eu coloco na situação de quê? De quem tem o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Característica número 3, irmãos. A decepção que passamos, ela não pode impedir que sejamos fiéis. E aqui José foi fiel a 440 quilômetros. Por quê? Canaã, Egito. No Brasil, não sei aqui, é uma distância de Rio de Janeiro a Ouro Preto, onde que é minha cidade de origem. Calculando, os irmãos não devem saber, mas 440 quilômetros. Ele foi fiel a Deus quando ele estava sozinho. Ninguém estava ali conhecido, não tinha conhecido, José não tinha conhecido no Egito. E ele foi fiel a Deus quando a mulher de Potifar resolveu
assediá-lo todos os dias. José era um homem formoso, diz a palavra de Deus. Vamos ver aí, Gênesis 39, 7 a 9, rapidinho. Gênesis 39, 7 a 9. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9: ninguém há maior do que eu nesta casa. Olha só, irmãos, ele considerou tudo que Deus tinha dado para ele. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Tudo estava na mão de José, senão a ti, mulher, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmãos, nós somos, na verdade, é quando estamos sozinhos. Somos quem somos é quando estamos sozinhos. Quando nós temos a oportunidade de fazer, ou fazemos, ou deixamos de fazer, considerando o que Deus já fez por nós. E isso muitas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer, deixamos a desejar, mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai falar assim: o Senhor, como pois faria eu este tamanho mal, pecaria contra Deus? Isso aqui fala do temor do Senhor, da fidelidade, irmãos, quando nós estamos sozinhos, porque quando estamos juntos, quando estamos, quando um está vendo o outro, de repente é muito fácil carregar uma Bíblia, muito fácil estar aqui no louvor, muito fácil estar fazendo qualquer coisa na casa do Senhor. Mas e quando nós estamos sozinhos? Isso fala da fidelidade. José, ele foi fiel a Deus quando estava sozinho. É sozinho que se mede o caráter de alguém, e ninguém pode medir o caráter de ninguém. Claro que tem pessoas que manifestam o seu mal. O seu mal é manifesto, para que todos realmente saibam. Mas tem coisas que nós não vemos, só Deus está vendo. E a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 4, no versículo 10, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós vamos ter que tratar. Não tem como. E a saúde da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, da igreja do Senhor, ela passa por o quesito da fidelidade. Quinta característica: quem tem o Espírito Santo de Deus é paciente. Na injustiça que ele sofre, aguarda confiante a justiça de Deus. Observamos na história de José que a perseverança de José, enquanto ele estava preso injustamente, realmente levou ele a um caminho de testemunho de Faraó. Nós não vamos ler o texto para não alongar mais. Quem vive uma vida de verdade, irmãos, não esmorece diante das injustiças, mas aguarda a justiça divina. Romanos, no capítulo 12, no versículo 18 e 19, a palavra de Deus fala que a recompensa vem do Senhor, que nós não devemos, irmãos, vingar a nós mesmos, mas nós devemos ser pacientes, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. O pastor Otúlio falou aqui que quanto mais perseguição nós passamos, é porque tem bênção. Aqueles que esperam no Senhor, irmãos, subirão como a águia. Não adianta a gente querer fazer valer a nossa justiça, não, o meu modo de pensar, a minha visão, não adianta. Estava preso lá, ia fazer o quê? Ia brigar com o carcereiro? Muito pelo contrário, foi fiel ao Senhor ali no cárcere, e foi chefe do cárcere, foi o chefe dos prisioneiros. Glória a Deus. E nós sabemos que a nossa justiça vem do Senhor. Romanos 12, 18 e 19. Se for possível, quanto estiver em vós,
tende paz com todos os homens. Pedro também fala: sofre a injustiça, porque você sofrendo injustiça, você está dando glória a Deus, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Rapaz, mas como ela está sofrendo, rapaz? O cara injustamente não fez nada, nosso Senhor Jesus, e ali está sendo ali servindo de testemunho para a glória de Deus. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, deixa a ira passar, porque está escrito: minha é a vingança. Agora o versículo que me chamou a atenção: eu recompensarei, diz o Senhor. E muita gente pensa assim que Deus vai recompensar fazendo mal para aquela pessoa. Deus vai... Irmão, o nosso coração deve estar puro, né, Oscar? Nós devemos realmente, irmãos, esperar do Senhor a recompensa. A recompensa de Deus para o homem, ela está na posição de paciência, esperar no Senhor, porque, irmãos, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a bênção, é dele que vem o cumprimento das suas promessas. Diz a palavra de Deus que é necessário ter um pouco de paciência para alcançarmos a promessa. Jesus ainda disse em Lucas 19, 21, fala que na vossa paciência possuí a vossa alma. Tem gente que não alcança, ele está sempre brigado com ele mesmo, ele está sempre com rancor, está sempre azedo. Por quê? Não é paciente, não espera, ele não consegue suportar o seu irmão. Isso, irmãos, nós só aprendemos aqui diante da palavra do Senhor. E nós devemos, irmãos, realmente termos paciência. A perseverança de José, enquanto preso injustamente, fez com que ele recebesse a bênção do Senhor e fosse próspero. Aí vem a sexta característica aqui de quem tem o Espírito de Deus. Não é só realmente servir ao Senhor, se bem que isso é suficiente, mas Deus também quer nos abençoar. Deus quer fazer o homem de Deus prosperar. O Espírito de Deus na vida de José fez com que ele provasse a prosperidade. José, além de interpretar os 2 sonhos de Faraó, ainda aconselhou Faraó para o que fazer. Vamos ler rapidamente Gênesis 41, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: José dizendo a Faraó: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, depois de tudo que José tinha dito a Faraó, pelo Espírito de Deus, Faraó disse aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? 38, 45. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha, plenitude todo, tudo. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti, meu Deus, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Olha a palavra, irmão, como é que se repete a palavra de Deus. Observe: e chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito.
Irmãos, é assim que Deus faz. Quem tem o Espírito de Deus, irmãos, ele é paciente, ele não deixa as coisas externas entrar no seu coração, ele é perseverante, ele é próspero. E nós, irmãos, realmente vemos aqui Deus multiplicando na vida de José. E José teve a oportunidade, irmãos, de realmente largar tudo. Foi muito sofrimento. Mas o que José preferiu ser? Fiel a Deus. José preferiu, irmãos, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. E como servo do Senhor, ainda teve a oportunidade de perdoar os seus irmãos que tanto lhe fizeram mal. Perdoar, de rever o seu pai. Imagina, irmãos, isso aqui é uma das histórias mais lindas, né, que nós realmente nos emocionamos. Porque depois de tantos anos, o pai achando que José estava morto, e José estava vivo e próspero. Por quê? Tinha o Espírito de Deus. E resolver, irmãos, aqui vem a parte, e resolver o problema da fome, não só do Egito, porque, né, o faraó sonhou, José, pelo Espírito de Deus, interpretou o sonho de faraó, que era para guardar alimento por conta da fome que ia ter no Egito, e ia faltar alimento, irmãos, em todo lugar. E Deus usou José para que realmente administrasse o recurso, o bem daquele lugar, servindo de um celeiro para aquela região. E Deus tem colocado aqui o pastor Túlio nesta igreja, um homem que tem um Espírito de Deus, um homem que fiel a Deus, e que todos que passam por este lugar podem provar da palavra, do amor, da comunhão. E assim também foi o nosso Senhor Jesus, irmãos. Jesus morreu por nós. O nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, foi fiel até a morte, demonstrando todo o seu amor por nós e por toda a humanidade, perdoando todo o nosso pecado, e assentou à direita do trono de Deus, e intercede por nós. E nós, irmãos, devemos seguir este exemplo de José, que foi fiel durante a sua vida, durante realmente o seu ministério terreno. José foi fiel, e José, irmão, pôde servir muitas nações, principalmente a sua família, né, com alimento. E aqui o nosso alimento é o alimento espiritual. Todos que passam por esta igreja, todos que passam pela vida do pastor, seja aqui na igreja, seja onde for, né, como a nossa irmã aqui testemunhou, pode realmente perceber o Espírito de Deus na vida deste varão. E nós somos gratos a Deus. E o versículo, irmãos, que eu estava indo no Brasil, isso, já sabia que ia vir para cá, sabia do aniversário do pastor Túlio, e Deus me deu um versículo. Falei, eu vou participar do aniversário do pastor, e eu vou deixar um versículo, quem sabe se me chamar, estou aqui pela misericórdia de Deus, trazendo a palavra. Mas o versículo que Deus já tinha me dado lá no Brasil, que está para a gente finalizar, Provérbios capítulo 20, o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui, Provérbios 20, versículo 6. Irmãos, é tempo de nós sermos fiéis a Deus, porque Jesus está voltando. E, meus irmãos, e quem está dentro, sobe. O pastor José sempre fala no Brasil, arrebatamento é como um elevador. Quem está dentro, sobe. Quem está fora, fica. Que possamos ser fiéis. 26 de Provérbios. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Eu sou bom, mas eu faço, eu aconteço. Versículo, parte B do versículo. Mas o homem fiel, quem o achará? O homem fiel, quem o achará? Aquele que realmente não deixa o sentimento dominar o seu espírito, aquele que é perseverante, aquele que é paciente, aquele que realmente está cumprindo o chamado do Senhor. Quem o achará? O Salmo 101, versículo ali, 106 também, um versículo que eu gosto muito, que Deus procura os fiéis da terra para andar com Ele. Eita glória! E nós temos aqui, irmãos, estamos agradecendo a Deus pela vida do pastor Túlio, 50 anos servindo a Deus, dando frutos na obra do Senhor, sendo fiel, assim como José, não esmoreceu,
não realmente deixou ser levado, mas foi fiel. Pastor Túlio, um homem que tem o Espírito de Deus, que tem sido fiel ao Senhor, a sua esposa, nossa irmã Adriana, a igreja do Senhor, e com isso glorificamos a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua prosperidade, que através do seu ministério tem alcançado muitas vidas, não só aqui na América, mas no mundo todo, saciando a fome espiritual daqueles que passam por este lugar. Pastor Túlio, que Deus continue te abençoando, que o Senhor continue sendo fiel ao Senhor até a morte, e lá, somente lá, o Senhor receberá, nós receberemos a coroa da vida, que está guardada, não só, o apóstolo Paulo dizendo, né? Não só a mim, mas a todos que estão ouvindo esta palavra, mas a todos que aguardarem a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, pastor, em nome de Jesus. Meus parabéns. Obrigado. Aleluia. E para confirmar, mais uma. Eu não fico comentando nada eu não comento nada, comento com a minha esposa. Minha melhor metade é com ela que eu comento tudo. A irmã Silvia veio lá do Rio de Janeiro, bateu lá em Barra Mansa, antes de eu vir para cá, para os Estados Unidos, ninguém sabia de nada que eu ia vir. Ela chegou: pastor, eu quero conversar com o teu filho menor. Tá bom, aí sentou, contigo, aí minha mãe estava junto, a senhora também, como testemunha. Deus está te levando lá para aquele país. Ela não sabia de nada. Está te levando lá para aquele país. Lá, Deus está te falando que você vai ser igual a José. Rapaz. Porque lá você vai ser uma árvore grande, em que vai ter muitos galhos, e muitas pessoas de fora vão vir para se aninhar nos seus galhos. E assim como José proveu para a sua família, você vai prover para muitas pessoas, e Deus vai te abençoar lá. Muito obrigado, brother. Palavra de Deus. A gente vê os lados bons, né? Mas na história de José tem mais um monte de lado aí, na minha também, mas glória a Deus. Obrigado. Que Deus continue te usando grandemente. Tá bem? Não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da minha melhor metade, Adriana, que estamos juntos há mais da metade da minha vida. Então fazendo cálculozinho aqui, há 26 anos juntos, meu amor. 4 anos de namoro em santidade, casamos virgem, 4 anos de namoro, servindo ao Senhor, 22 anos de casado, glória a Deus, que Deus te abençoe, meu amor. O que eu sou, devo a Deus, primeiro lugar e segundo a você. Deus te abençoe muito, te amo. Minha filha, o presente de Deus que me dê a herança do Senhor, que Deus te abençoe, Rachel. Eu tenho honra de ser teu pai. Te amo muito, de verdade mesmo. Amém. A Nícia vai trazer um poema e falar que ela vai trazer um poema. I love poemas. Aleluia, obrigado. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Esse texto ele é de Thalita Pereira. Eu espero que toque o coração de cada um que está aqui presente. Do útero ao túmulo. Os pastores estão na vida de alguém do útero, quando os pais compartilham a grata notícia de um bebê a caminho. Ao túmulo, quando recebem uma ligação na madrugada de um familiar desesperado, dizendo que aquele ente tão amado não resistiu. Os pastores estão presentes em tempos de grandes celebrações e em tempos de perdas mais profundas. Permanece quando expostos à maioria das alegrias e também às feridas mais profundas das ovelhas. Mas pastores precisam aceitar a dura realidade de não reciprocidade do sentido. Provavelmente contarão nos dedos de uma mão, se existirem pessoas que estão em todos os momentos ao seu lado. Pelas pessoas que estarão em todos os momentos ao seu lado. Pelos motivos mais variados, que vão desde circunstâncias da vida, como uma mudança de país, pelo emprego novo, até uma dolorosa traição de um membro considerado da família.
O fato é, pastores olham ao redor e observam diferentes rostos ao longo da jornada. Há um fluxo constante de pessoas que mudam em uma igreja. Mas ninguém fala sobre a dor que elas deixam ao partir, do espaço vazio que restou, da substituição inesperada, da saudade, não só de um pastor para a ovelha, mas também de um coração para o outro. Essa é uma palavra de conforto para você, meu amigo pastor, porque uma forma de legitimar a dor que ninguém vê é falando sobre o que nunca é dito. Está tudo bem senti-la. Nós dois sabemos que você precisa superá-la e continuar a caminhada, mas a fé não anula sentimento, e às vezes o que queremos é olhar para alguém com certeza pura e plena de que será no útero ao túmulo, mas não a temos. Temos a certeza de que a semente plantada no coração fértil de alguma forma faz a diferença, e em que todos os tempos podemos contar com Deus, que é amigo, abrigo e abraço. Aquele que nos acolheu antes do útero estará conosco depois do túmulo. Pastor Túlio, eu agradeço de coração por cada palavra, oração e cuidado. Sua dedicação e amor pela obra de Deus tocam profundamente as nossas vidas. Que o Senhor continue te fortalecendo e abençoando grandemente a nossa igreja. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Obrigadão. Amém, amém. Bom, vamos almoçar? Amém? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Eu gostaria de convidar a se colocar de pé. Amém? Lembrando que sábado que vem temos batismo. Ainda há lugar para você, se quiser se batizar, fale comigo. Eu vou colocar no grupo da igreja os detalhes de como vai ser, tudo demais. Só fica de olho aí no grupo da igreja, por favor, para saber tudo direitinho. Amém, amém, that's good. Preciso de oração, sim. Amém? E depois daqui vamos descer para o basement e vamos almoçar juntos. Amém? Falaram que tem uma comidinha gostosa lá e um bolinho para a gente partir junto. Amém? My baby. A igreja ora por nós, né? Glória a Deus. Vamos orar. A igreja vai estender as mãos para cá e nós vamos pedir, primeiro agradecer, depois pedir que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, estamos na tua casa, estamos na tua presença, Senhor, reunidos, ó Pai, com nosso coração grato, com nosso coração alegre, feliz, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido, Pai, a vida do teu servo, do teu filho, pastor Túlio, Senhor, pastor desta igreja. Ó Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem concedido, Pai, a sua família, os seus negócios, ó Pai, a sua saúde, nós te louvamos, ó Pai, e nós só temos a Ti agradecer, Pai. Ó Deus, e por que não, Senhor, pedir a Tua misericórdia, que continue, Senhor, sustentando, meu Pai, a vida do Teu filho, Senhor, o ministério do Teu servo. Ó Deus, querido, todos os sonhos, ó Pai, que o Senhor mesmo tem colocado em seu coração, ó Deus, o Senhor mesmo há de realizar, ó Deus, segundo a fidelidade, Senhor Deus, do teu servo, Pai. Por isso, nesta hora, Pai, a tua igreja, Senhor, te agradece, meu Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pela tua bênção concedida na vida do teu filho, Pai, que redunda, Senhor, em bênçãos para a tua igreja, em bênçãos, ó Deus, sem medidas, ó Pai, para aqueles que são gratos a ti, como já foi falado aqui nesta noite, Pai.
Quem agradece, Senhor, recebe mais. Não recebe apenas a cura, Senhor, ó Deus, na sua vida, no seu corpo, na sua alma, mas recebe também, Senhor, a vida eterna. Recebe também o teu Espírito, a alegria do teu Espírito, meu Pai. Nós te louvamos nesta manhã, Pai. Abençoa, Senhor Deus, também quando estaremos ali em comunhão, Pai, juntos, celebrando, Pai, por mais um ano de vida, por 50 anos de vida que o Senhor tem concedido ao teu servo, Pai. Oramos a Ti, gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.